Professora, eu não sei, mas a minha imagem tá travada na. Agora tá Deu? travada. É que quando eu botei pra gravar, acabei saindo sem querer da sala. Volta, permite. Isso, amores, muito obrigada. Coloquem os nomezinhos ali. E aí a gente inicia. Já está gravando, né? Permitido. Sim. Ai, fica a coisinha gravando, às vezes eu esqueço. Somos em 19, tem 15 que responderam ali. Por favor, responde para a prof. Bota ali o nome, tá? Então é isso. Estão enxergando a tela? Eu vou deixar aqui, ó. Eu não enxergo vocês, né? Aquela coisa. Mas aí eu deixo assim, ó, o chat do ladinho. Então, qualquer coisa, vocês me conversem comigo pelo chat, tá? Opa, não é 91, é 81. E o meu gato aqui tá enchendo o saco. Sai, filho. Agora o meu cachorro. Ele gosta de deixar a porta aberta, né? Aí ele fica incomodado quando eu fecho a porta, assim. Ele fica raspando na porta para entrar, raspando na porta para sair. Vamos Não lá? raspa ninguém, mas é só pedir pra abrir mesmo. Não, ele é terrível. Pinta assim, ó. Ele tá destruindo a porta, porque às vezes eu não deixo ele entrar e ele tá assim, ó, tirando lasca da tinta. Depois não sei como é que eu vou fazer pra. Uhum. Vamos lá? Então, esse trabalho criativo avaliativo que a gente vai fazer hoje. Eu falei para vocês, né? Ela é uma atividade avaliativa também, além de ser uma atividade de criação. Presta bastante atenção nas indicações que a prof vai dar para vocês. Vocês têm a possibilidade de interpretar da forma que vocês quiserem também, né? Isso faz parte do processo de criação mesmo. Então, tem essa margem de interpretação. E também a gente vai ter um tempo para realizar cada etapa, como eu estava falando antes, a gente vai finalizar as etapas em casa, tá? Mas quando a prof disser assim, vamos para a próxima etapa, vocês reservam o material que iniciaram e passa para a próxima etapa, para a gente conseguir passar por todas elas em aula e aí vocês finalizam em casa a atividade. Materiais que a gente vai precisar: as 2 folhas de ofício que eu tinha pedido, ou folhas do caderno de artes, ou folhas material de rascunho que vocês tiverem aí, que tenham um lado em branco, né? Uma folha de jornal, revista ou qualquer outro material. Vocês enxergam um quadradinho meu pequenininho do lado quando eu tô falando? Sim? Como eu tô no telefone, eu preciso prestar assim. Então me avisa quando você for mostrar alguma coisa na tela. Ah, tá. Eu tô mostrando os próprios materiais, que nem eu mostrei antes, Gabi. A prof pegou um livro lá velho e ruim que eu tinha meio estragado, umas páginas desse livro. Tem galera. O Hã? final era ruim. O final do livro era ruim. Não, ele era todo ruim. Ele era um livro muito ruim. Aí, gente, não, assim, realmente só fazendo arte com ele, porque não tem o que fazer. Senão eu sou bem apegada, no geral, com os livros, mesmo os velhinhos e que estão ruimzinhos. Mas eu tava falando pra galera até as atividades que a gente tem guardada há 1000 anos e nunca usa, sabe? Aquelas folhas, assim, que fica lá guardada no fundo do baú, dá para usar aquelas ali também, tá? Só tem que ter texto escrito. Tesoura, cola e os materiais que vocês normalmente usam para fazer as atividades de desenho, né? Enfim, que vocês tiverem disponíveis. E vamos à primeira etapa, então. Primeiro passo: a gente vai pegar uma das folhas de ofício e vai dividir ela em 4. Então, dobra no meio e no meio de novo. Eu vou interromper a gravação aqui para vocês me enxergarem. Simples, tá? Dobra no meio, marca ali, faz a marcaçãozinha, né? Junta bem as pontinhas para ela não ficar torta. Ó. E aí, dobra no meio de novo. Que aí a gente vai ter aquela marcação
em cruz, né? No papel. E aí vai dividir o papel bem direitinho em 4 partes iguais, tá? Aí a gente corta. Ó, aí a gente vai cortar e vai ficar com 4 pedacinhos assim, tá? Vou dar um tempo aí para vocês fazerem esse processo. Que amor, coisa boa ver as carinhas fazendo. Eu gosto. Doutora, a folha pode ser colorida? Pode ser colorida, tá? É porque Não tem minhas brancas, problema. elas são meio, tipo, grossas, sabe? Eu tenho até uma. Oi, Sofia. Vocês botaram o nome ali no chat? Botou o teu nome? Coloca pra prof, tá? Já botou? Tá. Acho que o Bernardo foi colocado. Deixa eu dar uma olhada até. Porque depois a prof só copia e cola no material e depois eu completo a chamada, sabe? Pra não ter Bernardo. Quem mais que tá aqui que não tem o nome ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A Fabi botou. Quem é que tá como Sinara? Que eu nunca sei. A Estela. A Estela. Tá, Estela. Então tá. A Estela. Quem mais que não escreveu o nome? Nayá, eu acho que não botou o nome aqui. Nay. Mirella foi. Aí, Estela, obrigada, meu bem. Agora eu acho que eu tenho Agora todos. nessa quarentena eu tô tomando chá quase todos os dias. Chazinho? Ai, coisa boa. Eu adoro, eu tô no café. De manhã eu é cafezinho. Prof. gosta. Conseguiram? Etapa finalizada? Tá. Tudo certo, gente? Então tá, vamos seguir. Essa é a etapa mais fácil, tá? Então, agora eu tenho que compartilhar, né, a imagem. A próxima etapa, agora, gente, com cada pedacinho desse que a gente cortou, a gente vai fazer, oi, Júlia, uma atividade, tá? Meu amor, apareceu, Sora. Linda! Coisa boa ver vocês. Cada partezinha a gente vai usar para uma etapa diferente, tá? Então, já pega aí um dos pedacinhos e a gente vai fazer no primeiro pedacinho, a primeira parte que a gente vai fazer E a Estela e esse palhacinho, né? A gente vai fazer, então, usar uma das folhas que a gente recortou para fazer essa etapa, o passo 2. Observar, gente, o ambiente que a gente está, tá? Olhar tudo, dar uma atenção aí para esse lugar que a gente está aqui, que normalmente a gente faz a aula nesse espaço, né? Geralmente a gente está no mesmo espaço quando a gente vem para a aula online. Olha esse lugar, observa que cores que tem esse lugar, que objetos que tem nesse lugar, que texturas diferentes tem nesse ambiente, nesse lugar, e escolhe alguma dessas coisas, ou usa como referência esse espaço todo, até a sensação que vocês têm ao estar nesse lugar, e façam um desenho nessa folhinha, tá? Lembrando que a gente vai fazer um esboço desse desenho. A gente provavelmente vai finalizar ele em casa, tá? Eu vou colocar uma música para a gente iniciar esse processo juntas e juntos. E aí, quando finalizar a música, ainda vai ter uns 2 minutinhos para a gente concluir essa etapa, ok? Alguém tem alguma dúvida? Agora dá para usar a folha toda, né? A folhinha toda, o pedacinho. Aqui, de preferência, gente, já é uma folhinha pequena. Então, ocupa todo o espaço. Pensa ali nas dicas que eu coloquei para vocês. Pensa em fazer traços simples, tá? E usar cores, porque isso facilita a gente
a produzir nesse pouco período que a gente tem, tá? Apesar que a gente vai... Doutora, Oi. e quem não sabe desenhar faz como? Usa criatividade, tá? Não é uma competição de desenho, tá? É pra gente usar criatividade. Faz com um traço simples, a prof não sabe desenhar também, e eu tô aqui fazendo esse processo junto com vocês, tá? Então vai lá, se arrisca, experimenta traços e cores, de repente usa como inspiração as próprias cores mesmo, e trabalha com as cores nesse papel, tá? Vai lá, vamos se arriscar. Coloquem o que vocês tiverem de dúvida aqui no chat, tá? Pra gente se concentrar agora. É pouco tempo, lembra disso, tá? Vai finalizar depois. Éder, tu vai olhar o espaço, dá uma lida aqui nesse material que a prof compartilhou. A partir do ambiente que vocês estão, vocês vão escolher algo para desenhar, tá? Pode ser mais abstrato o desenho, ou pode ser quem gosta de fazer desenho de observação, pode então observar um objeto, reproduzir, pode usar as cores que tem no ambiente para fazer esse desenho, nesse papel. Usa bem o papel, tá? Usa todo o papel, assim, ele já é pequenininho, é um dos quadradinhos que a gente está usando. Consegui explicar? Sim. Faz na horizontal, faz na vertical, vocês vão decidir. Vai desenhar o espelho. Isso aí, é uma boa. Eu tô desenhando a janela. Os traços, né, que eu tô vendo, porque eu não sei fazer desenho de observação. E usando as cores da minha cortina, que eu gosto muito. Isso, tenta fazer o quadro, isso aí. Cada um vai ver o que... Lembrando, a gente só vai iniciar, tá? Termina depois em casa. Em casa, né? Como se nós não estivéssemos em casa. Termina depois da aula. Mais uns 2 minutinhos para a gente finalizar esse esboço, tá? Doutora, Oi, amor. tipo, aqui na sala tem 2 quadros. Tem o que a Regina que fez, que é uma obra de arte, que tipo, ela pegou as cores e botou na tela, assim.
E tem outra caricatura dos dois. Eu fui tentar fazer a caricatura, olha que horror. Depois tu trabalha, né, nesse material. A prof não consegue enxergar agora, tá, amor? Porque eu tô compartilhando a tela. Mas a gente vai ter esse momento de mostrar também o que a gente produziu. E aí, mas aí dá para trabalhar melhor esse material depois, tá? E o meu conselho é quem não tem uma habilidade tão grande com desenho, tipo euzinha aqui, usa as cores, trabalha na abstração mesmo, sabe? Processo criativo, assim, não precisa se preocupar em reproduzir o material, o objeto com um realismo tão grande, tá? Por isso que eu vou fazer o quadro. É isso aí, tenta usar a criatividade mesmo, tá? É um processo, é um trabalho da gente se experimentar. Tá bom? Tá bom. Alguém tá pedindo para entrar. Quem é o Pedro, caçador de barra, gente? Não, né? Óbvio que não. Sora, esse Pedro aí é o Pedro mesmo. Caçador de não sei o quê? É o Pedro, nosso colega. Tá, então tu diz para ele tentar entrar de novo para mim, por favor? Tá, Que a prof coloca tava com receio. Fala ali com ele, por favor, que aí ele entra. Ele solicita de novo. Aí a prof tá com receio, né, da galera que tá entrando às vezes. Galera, reserva aí, tá? E vamos para a próxima folhinha. Depois eu vou orientar o Pedro quando ele chegar. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Tá, então pega a próxima folhinha e o jornal, ou a folha que vocês têm, né, de permitir. Oi, Pedro, desculpa, prof. Ai, eu não estava apresentando. Uai, achei que eu estava apresentando, bem feliz. Tá, galera, daí no próximo, ó, a gente pega a folha. Oi, Pedro. Tá ouvindo, prof? Tudo bem? A gente já fez uma das etapas do trabalho, tá? Que é dividir a folha de ofício em 4 pedacinhos assim, ó. Se tu puder fazer agora, para te conseguir acompanhar o restante do trabalho, tá? Então, vai dividir a folha em 4. Vai dobrar no meio de novo, assim, ó. Vocês me enxergam, né? Ó, Pedro. Dobra no meio e no meio de novo. E aí, corta, tá? Na marcação que vai ficar ali. Faz essa etapa primeiro. Aí, tu vai pegar um dos quadradinhos, ó, para fazer cada etapa que a gente tá passando aqui, tá? Conseguiu compreender, Pedro? Responde ali no chat para prof. Sim. Tá. Próxima etapa. A gente pega, então, a folha de jornal, ou o material que a gente tem, recorta mais ou menos do tamanho do papel ali, né? Daquele pedacinho de papel e cola. Essa é a primeira parte, ó. Tá? Eu tenho aqui o meu, no caso, é um texto, né? Um outro não é jornal. Mais ou menos, né, do tamanho, se vocês quiserem deixar uma borda, pode deixar. E faz uma escolha arbitrária, assim, aleatória ao acaso, tá? Não precisa ficar olhando muito o que tem ali naquele jornal, mas pega a parte que tem mais texto, tá? O que tu quiser, Gabi, tá? Se tu quiser essa parte ali, pode ser. Mas que tenha bastante texto.
que depois a gente vai trabalhar nesse texto, tá? Olha aqui, ó, a da prof. Eu tô fazendo junto, né, com a galera. Daí, em cada turma, eu vou aumentando as cores aqui, ó. Mas, claro, né, a gente finaliza em casa os processos, tá? Finaliza depois da aula, no caso. Que é só pra gente passar por todos eles em aula. Se não tiver cola, coloca, reserva para depois colar, tá? Daí a gente vai trabalhar no jornal, no pedacinho de jornal que vocês recortaram. Só vai recortar um pedacinho, Mirella, de jornal, mais ou menos do tamanho da folha que a gente cortou, ó. Mais ou menos do tamanho daquele quadradinho, daquele retângulo. Entendeu agora? Aqui, ó, se tu consegue olhar, prof, ó. Tá vendo que eu colei na folha? Tá? Vou fazer um teste. Eu vou desligar o meu microfone e me digam se vocês seguem ouvindo a música. Não. Tá. Parou a música quando eu desliguei, né? Sim. Tá. Ô, Sora, Oi, Miguel. precisa ser um texto completinho ou pode ser uma mistura de dois textos? Porque aqui para ser do tamanho da folhinha... Pode ser uma mistura de texto. Tá Com bom. certeza. Tá? Tá, valeu. Sora, deixei com a boca. Na folhinha? Oi, Nicolas, a prof não ouviu. Repete? O texto é para colar na folhinha? Isso, cola na folhinha. No quadradinho, né? Sora está apresentando. Retângulo. Isso aí. Quem tá me mostrando ali, ó. Isso aí, tá? Quem não tem cola agora, nesse momento, não precisa colar. Daí depois faz esse processo de colar. Isso, no quadradinho, tá? Ó, a prof colou aqui, ó. Tá vendo? Tem até uma margem aqui. O meu trator tá virando uma linha. Quem tá colando, segue colando, tá, amores? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente tem um texto que a gente fez um recorte ali arbitrário de algum material que tem texto impresso. E agora a gente vai trabalhar num processo de criação a partir desse texto, que vai ser da seguinte forma: a gente vai omitir algumas palavras, a gente vai esconder, riscar, pode ser passar corretivo, se vocês tiverem corretivo, pode ser caneta mesmo, tá? E aí a gente vai produzir um outro texto a partir desse trabalho. Então, olha aqui, trouxe uma manchete aqui, tá? Nessa manchete, a prof escondeu algumas palavras e aí transformou em outra coisa aqui. Vou ler para vocês o que ficou. Não faz sentido esse que eu fiz,
mas tem um outro que faz sentido, ó. Esse aqui que eu tô fazendo, ó, que eu vou seguir fazendo, tá vendo que eu tô riscando as palavras? Aí é como se eu estivesse produzindo um outro texto a partir das palavras que eu tenho. Então, aqui, ó, nessa frase que eu trabalhei riscando as palavras, ficou assim. Você acha que poderia reprimir o tempo? Ficou uma frase assim, tá? Porque eu escondi algumas palavras e escolhi que outras ficassem. Vocês podem escolher que fique só uma palavra, por exemplo, tá? Dá uma olhadinha aí no texto que vocês têm, vê que palavras que tem, o que, que vocês podem compor, escondendo as outras palavras. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender, mais ou menos? Tu vai criar uma frase escondendo as outras, no Tu geral? vai criar um novo texto, tá? Que pode ser uma frase, pode ser só uma combinação de palavras aleatórias, não precisa necessariamente fazer sentido e ser uma frase, né, que faça sentido. Mas vocês vão esconder palavras, vão riscar. Tipo assim, não quero que isso aqui apareça, eu risco, e aí vai formar uma outra coisa. Sofia, Eu em cima dessas palavras que eu escrevi, que eu risquei, né? pergunta de novo, a prof não escutou. As palavras que eu risquei, eu tenho que escrever alguma coisa no lugar delas, não? Não, tu vai só riscar elas, ó. Olha como eu fiz aqui. Tá vendo? Uhum. Só riscando. Se vocês riscarem com lápis, por exemplo, fica uma outra proposta. As pessoas podem ler o texto, né? O texto original e o texto que vocês criaram, porque vai ficar aquela palavra ali escondidinha, tá? Mais ou menos, né? Ela vai seguir aparecendo um pouco. Aqui com a canetinha que eu fiz, ó, dá pra ver um pouquinho, ó. Câmara, não sei o quê, né? Mas aí fica em destaque as palavras que permaneceram ali. Tá? Deu para entender? É um processo de criação com esse texto, usando as palavras que tem nesse texto aí. Tá? Que vocês vão escolher palavras que vão ficar, palavras que vão sair. As palavras que vocês querem que saiam, vocês riscam. Tá? Dá pra dividir a palavra? Dá para dividir a palavra. Por exemplo, trabalhador e tu deixa só a dor ali, né? Por exemplo, tá? Sim, com certeza. Pode trabalhar bastante esse texto aí, tá? Se quiser formar uma palavra deixando só algumas letras, aí é assim, a criatividade é de vocês. Lembrando que não vai dar para finalizar, tá? Vocês vão iniciar esse processo. Vou botar aqui a música. Eu vou seguir com o meu. Vou seguir com o texto que eu estava trabalhando.
Mais um minutinho para a gente passar para a próxima etapa, tá? Aí finaliza depois. Essa aqui. Passo número 4. A gente vai pegar outra folhinha. Então, nós já fizemos 2, tá? A gente vai pegar mais uma. E nessa folhinha, vocês vão observar esta obra. E a partir das impressões que vocês têm dessa obra, vocês vão fazer um desenho nessa outra folhinha, tá? Ela é semelhante ao primeiro exercício, que é observar o ambiente, né, que a gente estava, e fazer desenho, só que agora a gente vai observar a obra e fazer um desenho. Pode ser a sensação que vocês têm ao ver a obra, não precisa reproduzir a obra, né? A gente está vendo uma obra ali do período barroco, então lembra que a gente tem a galera que estudou essas obras, né? Estudou essas técnicas, tem trabalhos muito elaborados. A ideia não é que a gente precise fazer trabalhos muito elaborados, mas que a gente observe com atenção a obra e a partir disso a gente reproduza algo que a gente está sentindo, ou pegue um pedacinho, um cantinho que a gente achou curioso para reproduzir. Dúvidas, escreva ali no chat para a prof. Para eu poder deixar a obra aqui. Rolou? De novo, né? Lembrando, a gente vai finalizar todo esse processo depois, tá? Depois da aula. Mas vamos já começar olhando essa obra e tentando perceber o que ela não está aparecendo para ti. Sofia, se não está aparecendo para ti, talvez seja alguma coisa. Para o restante está aparecendo? Responde ali para a prof. Conseguiu ver? Sofia, se tu não está enxergando, continua focando nos passos anteriores, e aí deixa para fazer isso depois da aula, tá? Que a prof vai mandar esse documento para vocês. Dá para fazer de pé, dá para fazer deitado, vai ser como vocês quiserem fazer, tá? Vou falar novamente, tá? Tem gente que, acho que é a Estela aqui, que não estava entendendo muito bem. Olha a obra, observa a obra, percebe o que ela passa para ti. Tem vários detalhes, essa obra é uma obra bem importante, assim, tá? Que é muito conhecida, as meninas do Velázquez. Então, atenta para esses detalhes, tá? E aí, a partir do que tu sente, tu vai desenhar nessa folhinha, tá? Ou um detalhe da própria obra, ou aquilo as impressões que tu sentiu da obra, tá? Lembrando, tem gente que tem mais facilidade para o desenho, tem gente que não tem tanta facilidade, então usa a criatividade, quem não tem tanta habilidade com desenho para fazer essas reproduções, tá? Não é reprodução, né? Esse trabalho criativo, a partir dessa obra. Bora lá? Depois a gente vai ter mais uma etapinha.
Ô, Sura, agora que eu fui perceber essa música que tá tocando, eu já dancei no Just Dance. Ou sabe essas outras? É a instrumental. A prof deu uma pesquisada em algumas músicas instrumentais para trazer. Ô, Sora, pode copiar uma coisa do quadro? Pode fazer um trabalho de releitura, sim. Tá bom, valeu. Depois, gente, quando vocês estiverem em casa, finalizando, né, depois da aula, esse trabalho, prestem bastante atenção nos detalhes, tá? Olha bem essa tela. Quem não está conseguindo ter ideia, fica olhando a tela, tá? Só o cachorro chamou atenção. Mas é um detalhe importante também. Sora, quero te mostrar o meu, peraí. Porque, tipo assim, Galera, olha, a prof não enxerga. Peraí. meio que eu não entendi o desenho, e daí eu fiquei meio confusa. Daí, como eu sou muito inteligente, eu fiz o emoji do pensador, sabe? Ó, isso aí. Isso vai Isso aparecer. aí, gente, usar a criatividade, tá? Na semana que vem a gente vai compartilhar quais foram os nossos recursos para fazer esses trabalhos, tá? Daí tu lembra a gente, Júlia, dessa tua ideia aí, tá? Meu Deus. Galera, só para a gente conseguir terminar, tá? Então, reserva esse material, observe em casa depois bem a obra e finalize. A última etapa do último papelzinho, então a gente usou 3, né, papeizinhos, falta um, certo? Nesse último papelzinho, lê aqui o que a prof está compartilhando, ó. Você pode, se você pudesse resumir a arte barroca
em 3 palavras, quais seriam? Pensa algumas palavras que para vocês, no que vocês têm percebido a partir dos estudos que a gente tem feito, seriam palavras que resumiriam a arte no período barroco. E aí a gente vai escrever no papel, tá? Nesse papelzinho. Pensa que todos esses trabalhos, inclusive esse de escrever as 3 palavras da arte barroca, são trabalhos criativos. Então, não escreve, né, bem pequenininho, assim, tenta trabalhar essa palavra, essas 3 palavras nessa folha, tá? Para elas ficarem interessantes, bonitas, e enfim. Não pode ser mais que 3. Pode ser mais de 3, mas não é para ter texto, não é para escrever. O barroco é uma manifestação artística que aconteceu no século XVII, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, né? Tá? Não é para fazer um texto. Algumas palavras que para você simbolizam esse período artístico que a gente tem estudado. Ok? Esse eu vou deixar um tempinho mais curtinho. Para eu explicar o final. Não essa, não. Então, essa aqui, sim. Vou deixar essa aqui. 2 minutinhos para pensar as palavras. Depois vocês pensam como reproduzir elas no papel, tá? Aí, amores, as últimas 2 etapas são colar, fazer uma escolha agora de composição, porque nós temos 4 pedacinhos de folha e temos uma outra folha, né? Que eu pedi para trazer 2. Uma a gente dividiu em 4 e fez esses 4 exercícios, e a outra tá ali, né? Disponível. Então, a gente vai colar essas 4 folhinhas nessa outra folha maior. Não faz isso agora, tá? Porque a gente vai fazer isso depois, quando tiver finalizado todos os processos. Dá um tempinho no que está fazendo e olha aqui para eu explicar essas últimas 2 etapas, tá? Então, finaliza esses processos depois da aula, né? Depois da outra aula que vocês vão ter agora. E aí cola, ó, as 4 folhinhas. Escolhe, né? Pensa como que vai ficar mais interessante, porque tem folhas que tem palavras, tem folhas que tem imagens, e aí vê como que vocês vão fazer. E cola as 4 folhinhas na outra de baixo, tá? Na outra que vocês têm. Tira uma foto e envia para a prof, ok? arte@mult.org.br arte@mult.org.br arte@amurte.org.br, tá? E na semana que vem, a gente vai apresentar esse trabalho para todo mundo. Não precisa ser hoje, tá? Até a semana que vem, até a quarta que vem. Não deixa para fazer na quinta-feira, às 8 da manhã.
porque na quinta-feira, às 10 da manhã, vocês vão ter que apresentar esse trabalho para a prof, tá? Então, por favor, não deixem para a última hora para finalizar.